E aí galera, JP aqui na área. Ó, parece até mentira, né? Mas eu vou gravar agora para vocês a aula de artrópodes e nesse exato momento acabou de entrar essa vespinha aqui em casa. Essa vespa é chamada de vespa bandeira, tá certo? Ela é uma vespa parasita de baratas, tá? Ela põe os ovos nas baratas, no dorso das baratas, os ovos eclodem e as larvas entram na barata e consomem a barata toda por dentro, tá certo? Aí dentro da barata, essas larvas, elas se desenvolvem, realizam metamorfose e atingem o estágio adulto. Olha que doideira, né? Acabou de entrar aqui em casa, vespa bandeira, tá? Olha ela aí, gente. JP aqui, tá? Fala meus amores, JP Biologia Born aqui na área para falar para vocês sobre um dos filos mais importantes do reino animalia, tá? Tanto evolutivamente falando, quanto também em termos de diversidade. É o maior dos filos, né, do reino animalia, que é o que a gente vai falar hoje, tá certo? E apresenta muitas informações importantes que já caíram bastante em vestibular. Não é tão prevalente esse tipo de conteúdo cair no Enem, tá certo? Mas a gente está falando de um Enem agora um pouco imprevisível. Então, por isso que a gente tem que pecar por excesso, tá bom? Então, não é tão prevalente, mas, enfim, pode ser que caia, né? No ano passado caíram 2 questões de botânica, para você ter noção. Então, botânica, que nunca foi assim um conteúdo tão cotado assim, né? Caiu 2 questões de botânica, tá certo? Então, nós temos aqui um dos maiores filhos, na verdade, o maior filho do reino animalia, tá bom? Aí, ó, galera, é o seguinte, com relação às características principais desse filo, tá? Aqui nesse slide eu separei as 2 principais características desse filo. Essa aula de hoje está organizada de uma maneira diferente, tá? Eu trouxe aqui 2 características muito importantes, tá certo? Que podem cair em vestibular, na verdade sempre caem em vestibular, tá? Depois eu vou falar de um aspecto evolutivo desse grupo, tá certo? Depois eu vou entrar nas características gerais, tá? Quanto aos sistemas desses animais, tá bom? E por último eu vou falar de maneira separada de cada uma das classes existentes, tá? Então eu vou falar assim dessa maneira, desse filo em específico, tá bom? Aí olha só, com relação a algumas características principais que caem muito em vestibular, esse slide é muito importante, tá certo? Porque é o seguinte, aqui a gente tá falando de 2 características, uma delas dá nome ao grupo, tá? Esse filo é chamado de filo artrópoda. Tá? Artrópoda, a palavra artrópoda, na etimologia, a origem da palavra, que vem do latim, artro significa articulação, poda significa pés. Então são animais que apresentam patas, pés articulados, tá certo? E essas patas articuladas, tá, foram muito importantes no sentido de facilitar a ida desses animais do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá? Então esses apêndices articulados, que são essas patas desses animais, foi muito importante evolutivamente, tá bom? Outra situação, além dessa característica muito importante, esses animais também apresentam uma característica extremamente importante, que é a presença de um esqueleto externo. Esse esqueleto externo ele é chamado de exoesqueleto, tá bom? Esse grupo é o único grupo que apresenta esse esqueleto externo, que apresenta esse exoesqueleto, tá? E esse exoesqueleto ele é feito de quitina, na grande maioria dos artrópodes. Quitina, na verdade, é um polissacarídeo insolúvel que compõe esse exoesqueleto na grande maioria dos artrópodes. Contudo, nos crustáceos, que também são artrópodes, tá? Esse exoesqueleto ele é feito de carbonato de cálcio, tá bom? Então nós temos aí uma exceção, tá? Galera, esse exoesqueleto, pelo fato de ele ser externo, ele funciona como uma roupa. Como assim, JP? Uma roupa, né, quando a gente vai crescendo ou vai engordando, ela vai ficando apertada e precisa ser trocada. Na verdade, a mesma coisa acontece com os artrópodes. Ao passo que os artrópodes eles vão crescendo, a minha gatinha aí fez uma zoada da bexiga, mas enfim, ao passo que os artrópodes eles vão crescendo, esse exoesqueleto ele vai ficando mais apertado, vai ficando pequeno para os artrópodes.
Então, de tempos em tempos, os artrópodes eles precisam realizar a troca desse exoesqueleto, tá? Precisam realizar a muda. Essa muda ela é chamada de equidise, tá bom? A equidise é esse fenômeno da muda, da troca do exoesqueleto dos artrópodes, tá certo? Em que essa equidise ela é desencadeada, tá, por um hormônio chamado de equidisona, tá? É o nome do hormônio que deflagra essa equidise, tá? E esse hormônio ele é produzido por glândulas chamadas de glândulas equidisiais, tá certo? Essa equidise ela é muito importante, tendo em vista que de tempos em tempos, né, obviamente esse exoesqueleto vai ficar apertado e os artrópodes vão precisar trocar esse exoesqueleto, tá certo? Aí vê só, existe um gráfico, né, um gráficozinho que de certa forma representa esse fenômeno de equidise ao longo da vida desse animal, desses animais, tá? E esse gráfico já caiu muito em questão de vestibular, por isso que é muito importante a gente estudar esse gráfico, tá? O que é que esse gráfico mostra? Mostra o seguinte, ó. Primeiramente, o gráfico está disposto da seguinte forma: o eixo Y representa o tamanho e o eixo X representa o tempo, tá? Então é o tamanho pelo tempo, tá certo? Aí o que é que mostra? Esse gráfico mostra aí, né, uma linha em que ela está disposta da seguinte forma: ela sobe, depois ela fica retinha, depois ela sobe, depois ela fica retinha, depois ela sobe e aí por diante, como se fosse uma escada, tá? O que é que isso representa? Representa simplesmente o crescimento do animal e depois esse crescimento estaciona. Então a linha vai ficando reta. Depois o animal volta a crescer novamente e esse crescimento estaciona. E aí por diante. Esse crescimento, pessoal, ele estaciona justamente no momento em que o exoesqueleto fica pequeno para um animal. E é o momento exato em que ele precisa realizar a equidise. Então, todas as vezes que vocês visualizarem esse gráfico e perceberem que a linha tem um momento que ela estaciona e fica reta, nesse local em que ela estaciona e fica reta, é o momento em que o animal para de crescer, justamente porque o exoesqueleto ficou apertado, e é o momento exato em que ele vai realizar a equidise. Aí depois ele volta a crescer justamente porque ele realizou a equidise, está produzindo um novo exoesqueleto em volta do seu corpo, tá certo? E ele voltou a crescer, tá? Então ele precisa realizar essa equidise de tempos em tempos. Aí só para ilustrar, essa carapaça, esse exoesqueleto que sobra depois da equidise é chamado de exúvia. Então a exúvia, né, é o exoesqueleto que sobrou, é a carapaça velha do animal, tá? Que sobrou, tá certo? Então é chamado de exúvia, tá bom? Aí só uma informação que eu esqueci de falar antes da gente passar. Esse exoesqueleto desses animais, ele apresenta, né, uma cobertura de cera. Ele apresenta uma camada de cera ao redor dele, tá? Justamente para tornar ainda mais esse exoesqueleto impermeável, para proteger esse animal contra a perda de água, tá bom? Então ele apresenta também uma cera aí que envolve esse exoesqueleto, tá bom? Aqui nós temos os principais grupos dos artrópodes, tá? Ó, temos algumas classes e um subfilo, tá certo? Nós temos a classe insecta, tá? Que são os insetos, em que a classe insecta está inserida no subfilo Hexapoda, tá? Nós temos aqui logo ao lado, né, a classe aracnida, que está inserida no subfilo Chelicerata, tá bom? Em muitos vídeos no YouTube, na internet, tem muito professor aí conhecido falando que a aracnida, né, é na verdade um subfilo. Na verdade, subfilo é o subfilo Chelicerata. A aracnida é uma classe ao qual pertence as aranhas e os escorpiões. Então tome cuidado com a fonte de informação que você está buscando, tá bom? Aí, ó, com relação aos crustáceos, né? Crustácea também é um subfilo, tá certo? Então, subfilo, tá? É, na verdade, desses animais, é o crustácea, onde existem duas classes principais inseridas nesse subfilo. Só que muito material de ensino médio traz crustácea como sendo uma classe, então cuidado, tá? Nos materiais de ensino médio trazem crustácea como sendo uma classe porque termina englobando tudo num grupo só, tá? Pega, por exemplo, diz logo que insecto é uma classe, né? Que aracnida é uma classe e coloca
crustácea no meio também, tá? Mas crustácea, na verdade, é um subfilo, tá certo? De certa forma, os materiais de ensino médio trazem esse modelo aí de informação, tá? Mas é porque eles tendem a sintetizar, né? A condensar tudo de uma única forma, mas não é bem assim, tá bom? Não esqueça, crustácea é um subfilo, tá? Aí, ó, Diplópoda e Quilópoda são classes. Diplópoda é a classe dos emboás e Quilópoda é a classe das lacraias ou centopeias, tá? Tanto Diplópoda e Quilópoda estão inseridos no mesmo subfilo chamado de Miriápoda, tá? Então, Miriápoda é o subfilo ao qual os emboás, que são diplópodes, e as lacraias, que são quilópodes, estão inseridos, beleza? Aí, ó, com relação ao aspecto evolutivo, né? Evolutivo, né? As considerações evolutivas desse filo aqui. Galera, o que é que eu tenho para falar evolutivamente desses animais? Vejam só. Esses animais foram os primeiros invertebrados a habitar o ambiente terrestre e ter uma certa independência com relação à água, tá certo? Tanto para a eliminação de excretas, né? Com relação da ingestão mesmo da água e também com relação da reprodução na ausência da água. Então esses animais não é que eles não precisam da água, mas eles precisam muito menos que outros animais, muito menos de verdade. Tá? E tem algumas observações que eu preciso falar para vocês que faz essa evolução, né? Esse aspecto evolutivo ser muito importante, tá? Por exemplo, uma das características evolutivas que fez com que esses animais conseguissem habitar o ambiente terrestre com sucesso é a presença das patas articuladas, esses apêndices articulados que funcionam, né, para a locomoção dos animais. É uma característica evolutiva que propiciou a ida deles para o ambiente terrestre. As outras características evolutivas têm a ver necessariamente com o tipo de excreta nitrogenada que eles apresentam, tá certo? E também o exoesqueleto. Como assim, JP? Galera, tanto a excreta nitrogenada quanto o exoesqueleto têm uma relação direta com a minimização da perda de água, tá bom? Por exemplo, no caso das excretas nitrogenadas, basicamente existem 3 tipos de excretas nitrogenadas, tá? Tem a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é muito tóxica para os animais, porém ela é bastante solúvel, tá? Em sendo solúvel, isso já facilita a excreção dessa amônia, porque o animal ele pode diluir muito essa amônia e eliminar no meio em que está inserido. Só que para diluir muito essa amônia, o animal precisa ter disponível para ele muita água. Então, normalmente, os animais que apresentam amônia como excreta nitrogenada são os animais aquáticos, tá? Os únicos animais, né, pertencentes ao filo Artrópoda que apresentam amônia como sua excreta nitrogenada, né, são os crustáceos, tá certo? Então, a amônia, ela é muito tóxica, porém ela é muito solúvel, o que facilita a eliminação. Justamente porque para eliminar algo que é muito tóxico, você diluindo, você de certa forma diminui a toxicidade daquela substância, tá? Então o fato de ser muito solúvel vai facilitar a excreção da amônia, tá certo? Então animais que, né, eliminam amônia, né, como excreta nitrogenada, eles são animais que precisam ter muita água disponível, tá? Os outros artrópodes, eles apresentam o ácido úrico como excreta nitrogenada, são uricotélicos, ou seja, eliminam ácido úrico como excreta nitrogenada, tá? O ácido úrico, ele é um tipo de excreta nitrogenada que, na verdade, é pouquíssimo solúvel em água, pouco mesmo, tá certo? E também é pouco tóxico, é muito menos tóxico de verdade do que a amônia. Então, os animais que apresentam esse tipo de excreta nitrogenada com ácido úrico não precisam de muita água disponível para poder eliminar o ácido úrico. Por 2 motivos. Um, que não é muito tóxico quanto a amônia, e segundo, que também não é muito solúvel em água. Tá bom? Então, o fato de não ser muito solúvel em água e pouco tóxica, no caso do ácido úrico, isso faz com que os animais não precisem de muita água para eliminar a amônia. Na verdade, a amônia é eliminada sem água, diretamente no cocô dos animais. Tá bom? Então, o que acontece? O ácido úrico, tá? Aí o que acontece? Esses animais que apresentam ácido úrico como excreta nitrogenada são animais que não precisam estar ingerindo muita água. Então, são muito independentes com relação à água, à disponibilidade de água, tá certo? E essa característica está presente na grande maioria dos artrópodes, com exceção dos crustáceos, tá? Isso fez com que esses artrópodes conseguissem habitar o ambiente terrestre,
tá? E vivessem em locais em que apresentam uma escassez absurda de água, como por exemplo, ambientes áridos, como desertos, por exemplo. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas nos filmes, né, de deserto e tal, de múmia, não sei o que, né, sempre tem escorpião, sempre tem besouro, sempre tem ave, um falcão lá, né, um falcãozinho, uma águiazinha, tá? E sempre tem também cobra. Por que sempre tem esses animais? Simples. Porque todos eles apresentam ácido úrico como excreta nitrogenada, o que propicia a sobrevida deles em ambientes que não tem muita água disponível, como o deserto, por exemplo, tá? Então esses animais não precisam de muita água, tá certo? Justamente porque apresentam ácido úrico como sua excreta nitrogenada. Quanto ao exoesqueleto, o exoesqueleto, galera, ele é obviamente um órgão de sustentação desses animais, tá? Um órgão de sustentação e proteção. Só que como eu falei para vocês, ele está impermeabilizado com uma camada de cera, o que também impede a perda de água por parte desses animais. Então esses animais eles já não consomem muita água, tá certo? Ou seja, eles também não podem perder muita água. Então, se eles não consomem muita água, eles também não podem perder a água que eles apresentam no corpo deles, tá entendendo? Então, para não perder essa água, eles apresentam um exoesqueleto extremamente impermeável, tá? O que impede essa perda de água, tá certo? Então, eles apresentam aí essas características evolutivas, tá? Por apresentarem essas características evolutivas, eles são muito cosmopolitas, eles vêm em muitos ambientes no planeta Terra, em todo local do planeta Terra tem algum artrópode. Todo ambiente terrestre tem um artrópode. Ponto, tá? Os artrópodes vivem em todos os ambientes praticamente do planeta Terra, tá certo? Então os artrópodes são muito, mas muito evoluídos nesse sentido de sobrevivência, tá bom? Por isso que eles são tão especiais assim no reino animal, tá? Aí, ó, com relação a algumas características principais, tá? Eu vou falar de uma por uma desses animais. Primeiro de tudo, né, são triblásticos e celomados, tá? Tem 3 folhetos embrionários e tem uma cavidade celomática, tá certo? Com relação à simetria, né, eles são animais que são bilatérios, têm uma simetria bilateral, tá? E eles são animais em que os metâmeros, os segmentos, eles estão fundidos. Lembra, os anelídeos, eles apresentam um corpo metamerizado, vários segmentozinhos, vários metâmerozinhos. Esses animais, esses metâmeros estão fundidos em peças corporais chamadas de tagmas, tá? Então, por exemplo, a cabeça do animal é um tagma, o tórax do animal é um tagma, o abdômen do animal é um outro tagma. Então, eles apresentam peças corporais, que são os tagmas. Então, o corpo desses animais é dividido em tagmas, beleza? Aí, ó, o tubo digestório, eles apresentam um tubo digestório completo, tá? Com boca e ânus. Eles são protostômios, ou seja, a primeira cavidade a surgir no desenvolvimento embrionário é a boca, tá? Além disso, eles apresentam um sistema circulatório cardiovascular aberto, lacunar, tá? Eles apresentam aí uma cavidade, né, chamada de hemocele, que é na verdade a lacuna desse sistema circulatório aberto, pela qual, né, a hemolinfa, né, que a linfa é o sangue desses animais, que é chamado de hemolinfa, ela sai dos vasos e percorre toda essa hemocele e depois ela retorna para os vasos, tá? Lembrando que os únicos animais que não apresentam pigmentos dentro do filo dos artrópodes, tá? Os únicos animais que não apresentam pigmentos de transporte de oxigênio, de gases, são os insetos, tá? Todos os outros no filo dos artrópodes apresentam um pigmento chamado de hemocianina, que é um pigmento azul, tá? Esse pigmento azul ele serve para transporte de gases nesses animais. Os únicos que não apresentam isso são os insetos, tá bom? Aí, ó, além disso, esses animais eles apresentam, né, um coração dorsal e podem apresentar também corações auxiliares. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse sistema circulatório mais para frente, tá? Com relação ao tipo de aparelho respiratório, eu já vou falar, vou aprofundar um pouquinho aqui com relação aos tipos de aparelhos respiratórios, tá? Justamente porque isso é muito importante, eu já vi cair em vestibular, tá certo? Aí, ó, com relação aos tipos de aparelhos respiratórios, os crustáceos, tá? Eles apresentam um aparelho respiratório específico para a respiração em ambiente aquático, tá certo? Que são as brânquias.
Então, os crustáceos, eles realizam trocas gasosas através do próprio ambiente ao qual eles vivem, que é a água, portanto, eles realizam a respiração do tipo branquial, pois eles precisam realizar trocas gasosas na água, em ambiente aquático. Na região próxima ao cefalotórax desses animais, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, é que há algumas placas, né? Algumas estruturas filamentosas, são brânquias filamentosas, tá? Que servem para a troca de gases, tá certo? Então esses animais apresentam brânquias filamentosas que servem para a realização das trocas gasosas, tá? Já com relação aos insetos, né? Aos escorpiões, com relação aos diplópodes e quilópodes, a respiração é uma respiração branquial. Branquial não, perdão. Traqueal. Branquial ficou nos crustáceos. Então, nos insetos, a respiração é uma respiração traqueal. Ela ocorre através de uma traqueia, principalmente nos insetos, tá? Tem também nos quilópodes, nos diplópodes e nos escorpiões, mas principalmente nos insetos, tá? Quando vocês se depararem com um tipo de respiração traqueal, pense logo nos insetos. Tudo bem que escorpiões apresentam também diplópodes e quilópodes, mas quando cai em questão de vestibular, normalmente cai associando aos insetos, tá certo? No caso dos insetos, eles apresentam uma respiração traqueal, tá? Essa respiração traqueal, na verdade, ela ocorre através de uma rede de túbulos, chamadas de traqueias, em que esses túbulos eles vão conduzir o oxigênio, tá, diretamente para os tecidos e vão trazer o gás carbônico diretamente para o ambiente externo, para a atmosfera. Então, esse conjunto de túbulos, que são as traqueias, eles conduzem, né, os gases diretamente para os tecidos. Então, não há participação direta da hemolinfa, tá certo? Então, aqui nesses animais, não há participação da hemolinfa com relação às trocas gasosas, beleza? Já as aranhas, pessoal, eles apresentam, né, aranhas são aracnídeos, apresentam uma respiração do tipo filotraqueal, tá? Essa filotraqueia também é chamada de pulmão foliáceo, são os pulmões foliáceos. Os pulmões foliáceos são como se fossem câmaras, tá? Em que vão, de certa forma, né, se comunicar com o ambiente externo e também com a hemocele, tá bom? Em que essas câmaras necessariamente elas vão ter nelas placas, tá? Chamadas também de lâminas vasculares, eu vou dar um zoom aqui, chamadas também de lâminas vasculares, em que entre essas lâminas a hemolinfa pode percorrer. Então, quando o ar ele entra no pulmão foliáceo, né, e chega até esse pulmão foliáceo, essa filotraqueia, a hemolinfa que está passando entre essas lâminas vasculares, ela vai conseguir capturar esse oxigênio e eliminar o gás carbônico através da hemocianina, que é o pigmento de transporte de gases, tá bom? Então aqui, ó, nós temos a participação direta da hemocianina diretamente nos pulmões foliáceos, beleza? Só uma pequena informação que eu já vi isso cair em vestibular. O orifício presente, tá, nos insetos que comunicam o ambiente externo com as traqueias, esse orifício é chamado de espiráculo. Então, o espiráculo é o orifício de entrada de ar nas traqueias, beleza? Então, isso já caiu em vestibular. Com relação aí agora, ó, ao sistema excretor desses animais, rapidinho eu vou mencionar, ele pode ser um sistema excretor do tipo túbulos de Malpighi, que está presente nos insetos, tá certo? E em alguns escorpiões e nos miriápodes, que são na verdade diplópodes e quilópodes, tá? Existem as glândulas coxais, que estão presentes nas aranhas, tá bom? E existem também as glândulas verdes, que estão presentes nos crustáceos. Eu vou entrar em detalhes nos próximos slides com relação a cada um desses sistemas, beleza? Com relação ao sistema nervoso, ele pode ser do tipo ganglionar cordonal, em que há gânglios nervosos e cordões nervosos também, tá? Lembrando que eles apresentam gânglios cerebrais e apresentam também, né, cordões nervosos ventrais, com uma certa cadeia ganglionar associada a esses cordões nervosos ventrais. Nos próximos slides eu entro em detalhes com relação a isso daí, tá certo? Aí, ó, com relação primeiramente ao tipo de sistema digestório, galera. Com relação ao sistema digestório desses animais, primeiramente os insetos, tá? A gente sempre vai tomar como referência
Insetos, aranhas e crustáceos, tá? Por que eu falo aranhas necessariamente, não falo aracnídeos? Porque nem todo aracnídeo tem essas estruturas que as aranhas apresentam, tá bom? Então, vê só, primeiramente com relação aos insetos. Galera, os insetos, eles apresentam no seu sistema digestório, tá? Obviamente, boca e ânus, como todos apresentam, e apresenta intestino também. Boca, ânus e intestino está presente em todos os animais, tá? Outra estrutura que está presente também em todos os artrópodes é o seco gástrico. O seco gástrico é uma estrutura que está associada, né, à questão diretamente da produção de enzimas digestivas que vão atuar no interior do intestino, tá bom? Então o seco gástrico ele tem função de síntese de enzimas digestivas que vão atuar no interior do intestino, tá? Isso aí está presente em todos os artrópodes, em todos, tá certo? Agora, o que está presente somente nos insetos? Ó, os insetos, eles apresentam, além de tudo isso que eu falei para vocês, apresentam também um papo. Papo esse que tem a mesma função do que qualquer outro papo que tem em qualquer outro animal. O papo ele tem função de, obviamente, armazenamento de alimentos, só que além disso tem função também de umedecer o alimento, né? Amolecer através do umedecimento. Então o papo, ele de certa forma, tem essa função de umedecer o alimento. Umedecendo, favorece, né, facilita de certa forma a digestão desse alimento, tá? Então eles apresentam esse papo aí, tá bom? Já as aranhas e os crustáceos não apresentam papo, tá? O que é que as aranhas apresentam e os crustáceos também apresentam diferente dos insetos? Eles apresentam um estômago. O inseto não apresenta estômago, tá? Tanto as aranhas quanto os crustáceos apresentam estômago, tá? Que tem função digestiva também, tá certo? Em que no caso das aranhas, esse estômago ele tem um estômago sugador, tá? Em que esse estômago ele suga, na verdade, as partículas alimentares oriundas, claro, das presas das aranhas. Então as aranhas elas sugam esse alimento, né, que está presente nas suas presas, tá bom? No caso dos seus animais que ela abate, tá? Para poder consumir, em que ela vai sugar esse alimento, sugar os nutrientes dessa presa, as partículas alimentares, as partes, né, da presa, né? Entendeu? Então esse estômago sugador tem essa função de sugar o alimento, tá? Isso também está presente nos escorpiões, tá? Aí, ó, uma característica que está presente nesses animais, né, de modo geral, tanto nas aranhas e escorpiões quanto também nos crustáceos, é uma outra glândula, além do seco gástrico, eles apresentam uma outra glândula que tem função de fígado e pâncreas, que vão produzir enzimas que vão atuar diretamente no intestino. Essa glândula que atua diretamente no intestino, ela é chamada de hepatopâncreas. Então, o hepatopâncreas, olha o nome, hepatopâncreas, tem função de quê? De fígado e de pâncreas, não tem para onde correr. Produz enzimas digestivas que são similares a que o fígado produz e são similares a que o pâncreas também produz. Ponto. Não tenho o que falar mais. Beleza? Aí, ó, só uma outra coisa. Algumas características também que esses animais apresentam de diferentes é com relação às suas peças bucais, tá? No caso das aranhas, elas apresentam quelíceras, né? No caso dos insetos, eles apresentam várias peças bucais, tá? No caso dos crustáceos também. Então, as peças bucais, esses apêndices bucais desses animais são diferentes, tá? Pode apresentar maxilas, aparelho picador-sugador, aparelho sugador, probóscide, né? Pode apresentar quelíceras, enfim, são vários tipos de aparelhos bucais diferentes, em que eu vou falar desses aparelhos bucais quando eu falar sobre insetos, mais pra frente um pouquinho, tá bom? Com relação ao sistema circulatório, sistema cardiovascular desses animais, só tomar uma aguinha aqui, uma insípida, 2 minutinhos. Uma insípidazinha gostosa pra gente relaxar. Aí, olha, com relação ao sistema circulatório, galera, o sistema circulatório desses animais ele é muito interessante, tá? Primeiramente, esses animais ele apresentam um sistema circulatório lacunar, ou seja, aberto. Tá? Então, o sangue ele sai do sistema circulatório para uma cavidade chamada de hemocele e pode retornar, ela retorna, esse sangue retorna para esse sistema circulatório, esse sistema cardiovascular. Tá? Lembrando que eu falo sangue, mas não é sangue, o nome é hemolinfa. Tá? Então, é a hemolinfa que sai do sistema circulatório, vai para a hemocele e depois retorna para o sistema circulatório. Tá? Aí, ó, com relação ao que tem nesse sistema circulatório, galera, eles apresentam um coração, tá?
separado em câmaras, beleza? Então nós temos aqui um coração separado em câmaras, tá bom? Em que esse coração ele é separado em compartimentos, em câmaras, através de ósteos que na verdade funcionam como se fossem válvulas ou válvulas, tá? Então esse coração ele tem várias câmaras aí que estão separadas por válvulas. Deixa eu botar aqui, ó. É como se fosse aqui, ó, como se nesse coração tivesse aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Tivesse uma válvulazinha aqui e uma válvulazinha aqui, tá? Para que serve essa válvula? Tem uma aqui também, enfim. Para que serve essa válvula, galera? Simplesmente para fazer com que o sangue flua sempre no mesmo sentido, tá? Porque o sangue, quando ele passa de um compartimento para outro, essa válvula fecha, impedindo que o sangue retorne, a hemolinfa, perdão, retorne, beleza? Então, essas válvulas, esses ósteos que são chamados, funcionam como se fossem válvulas, tá? Fazendo com que o sangue sempre flua no único sentido, beleza? Aí, ó, além disso, galera, quando esse coração bombeia o sangue, ele sempre vai bombear nesse sentido aqui, ó. Cadê? Pra cá, ó. Sempre vai bombear nesse sentido aí, tá certo? Aí, ó, justamente porque as válvulas impedem o retorno do sangue, tá? Esse vaso aí de saída do coração é uma artéria, tá? E aqui nós temos o vaso, né? Esse vaso aqui é um vaso de entrada do sangue, da hemolinfa, tá? Nesse sistema circulatório. Aí esse vaso é uma veia de retorno, obviamente, da hemolinfa para o coração, tá? Além disso, essa veia ela apresenta aí, ó, vários orifícios, vários poros. É através desses poros, além desse poro aqui, claro, que ocorre a entrada dessa hemolinfa no sistema circulatório. Além dos artrópodes apresentarem aqui esse tipo de sistema circulatório com esse coração, os artrópodes podem apresentar também um coração auxiliar, corações auxiliares, a depender da estrutura que eles apresentam no seu corpo. Por exemplo, existem algumas estruturas que alguns artrópodes apresentam, né, que são mais longe do sistema circulatório, como asas. As asas de uma borboleta, por exemplo, estão muito distantes do seu tórax. Aí o que acontece? Para fazer com que essa hemolinfa ela seja bombeada para essas asas também, esses animais eles apresentam corações auxiliares, que vão bombear o sangue para as asas da borboleta também, tá bom? Então eles apresentam aí essas características, tá? Então apresentam corações auxiliares além de um coração principal, tá? Aí deixa eu passar aqui com relação ao sistema nervoso desses animais. Esses animais eles apresentam, né, um sistema nervoso formado aí, né, por gânglios cerebrais, tá? São gânglios localizados na cabeça, né, cerebroides localizados na cabeça desses animais, tá? E apresentam também cordões nervosos ventrais, tá? Em que esses cordões nervosos ventrais apresentam uma série de gânglios nervosos, tá? Então a gente pode falar que a junção entre esses gânglios nervosos e os cordões, né, forma aí uma cadeia ganglionar ventral. Então essa cadeia ganglionar ventral é, na verdade, né, essa cadeia de gânglios unidas por cordões nervosos ventrais. Ai, tem um bicho aqui, eu não sei o que bicho é, não. Enfim, né? Tá aparecendo muito bicho aqui em casa. Eu acho que eu tô morando numa selva, só pode, num zoológico, porque não vai aparecer um inseto muito louco aí de repente. Misericórdia. Aí, ó, com relação ao sistema nervoso, massa, a gente já falou. Aí, ó, vejam só, eu não tenho medo de bicho não, tá, galera? Mas, porra, um bicho voando na minha direção, né? Quem é que não fica... Quem é que não fica, né? Quem não tem medo de uma baratinha voadora? Misericórdia, a barata voadora, né? Ela é, na verdade, uma criação aí do capiroto, só pode, porque aquele negócio ali não tem cristão que fique quando ela aparece, na verdade. O cara é homem até aparecer uma barata voadora. No momento que ele vê, misericórdia. Né? Barata voadora é muito nojenta. E todo mundo tem medo de barata voadora, misericórdia. Enfim. Aí, ó. Vamos lá. É o seguinte. Esquece a barata. Vamos lá. Aí, ó. Aqui nós temos alguns órgãos sensoriais dos artrópodes, tá certo? Eles apresentam antenas, olhos e cerdas como os principais órgãos sensoriais. Na verdade, o principal órgão sensorial mesmo dos artrópodes, tá? De maneira geral, com exceção dos aracnídeos que não apresentam esse órgão sensorial, são as antenas. As antenas, pessoal, para vocês terem noção, tem função olfativa,
tem função tátil, tem função auditiva, tá? Tem várias funções sensitivas. Então, as antenas, elas são muito importantes para esses animais, muito. Há alguns pesquisadores que afirmam, né, que as antenas elas também servem como órgão de comunicação entre os artrópodes, em que eles, através de feromônios que eliminam, né, no ambiente, eles conseguem se comunicar, tá? Então, por exemplo, quando um inseto ele se comunica com outro, né, da mesma espécie, macho e fêmea se comunicam entre si através de feromônios, a fêmea pode comunicar para o macho, por exemplo, que está apta para o cruzamento, né? Enfim, e essa comunicação se dá através de feromônios, mas quem capta esses feromônios que estão disponíveis no ar, né, são na verdade as antenas dos insetos, beleza? Aí, ó, com relação aos olhos desses animais, tá? Assim, as antenas, os aracnídeos não têm antena, tá? Eu já falo sobre isso. Com relação aos olhos, tá? Esses olhos, pessoal, podem ser olhos simples, olhos compostos e também eles podem apresentar ocelos. Ocelos são pequenos órgãos sensitivos que servem basicamente para a detecção da luz. Mas esses animais não apresentam só ocelos. Apresentam ocelos, mas também apresentam olhos simples e compostos, tá? Os olhos simples, eles servem basicamente para a formação de imagens. Eles formam imagens, mas formam imagens mais rudimentares, tá? Os animais que apresentam somente olhos simples são os aracnídeos. Eles apresentam somente olhos simples. São olhos mais rudimentares, como o próprio nome já diz, olhos simples. Formam imagens, né, digamos que mais rudimentares, de difícil interpretação, de pouca definição, tá? Já os olhos compostos são olhos extremamente evoluídos. Os olhos compostos são muito evoluídos, de verdade, tá? Existem artrópodes que conseguem visualizar até uma faixa de cores, né, maior que a do ser humano. Tem uma visão até melhor que a do ser humano. Como é o caso, por exemplo, do louva-a-Deus marinho, né, que é a lagosta louva-a-Deus, se não me fala a memória o nome do animal. Tá? Camarão louva-a-Deus, perdão, o nome do animal é esse, camarão louva-a-Deus. Ele apresenta uma visão espetacular, tá? Alguns especialistas afirmam que eles podem ter até uma visão melhor que a do ser humano, tá certo? E esses animais, eles apresentam, né, unidades, né, formadoras de imagens presentes nesses olhos compostos, chamados de omatídeos. É como se fossem pequenos pixels, né? Vocês perceberem, na televisão da gente, tem vários pontinhos, vários e vários pontinhos coloridos. Cada pontinho colorido daquele, quando se junta um monte de pontinho, forma a imagem que a gente vê, né? Que a gente vê aí na televisão, no iPad, no celular, enfim. Esses omatídeos é como se fossem esses pixels, né? São vários pequenos pontinhos que vão formar um pedacinho da imagem, outro vai formar um pedacinho da imagem, outro e tal. Quando forma, gera a imagem grandona, né? Então, esses omatídeos são pequenas unidades existentes nesses olhos compostos que vão formar pequenos fragmentos de uma imagem que, quando se juntam, formam uma imagem completa, que é interpretada no sistema nervoso desses animais, tá? Então, eles apresentam esse tipo de olho, né, de olhos que são olhos compostos. Esses olhos compostos, eles são sésseis, tá? Eles não mexem muito, tá? Na grande maioria dos artrópodes, eles são sésseis, tá certo? Não mexem, tá certo? E por último, as cerdas. As cerdas são órgãos táteis que estão muito presentes nos aracnídeos, tá? Eu acho que vocês devem ter visto uma aranha muito cabeluda, né? Uma tarântula, uma caranguejeira, né? Pelo menos por vídeo ou por foto. A tarântula e a caranguejeira, elas apresentam muitos pelos, tá? E esses pelos funcionam como órgãos táteis, mas também funcionam como órgãos de defesa. Quando uma tarântula ou uma caranguejeira, né, ela se sente ameaçada, ela esfrega as suas patas, eliminando essas cerdas no ar. Essas cerdas, quando vão para o ar, né, e a pessoa respira essas cerdas, ela causa uma reação alérgica muito grande naquela pessoa, tá? Então, quando ela entra em contato com a mucosa nasal ou com a mucosa ocular, causa uma reação alérgica muito grande num possível predador para essa aranha, tá? Então, elas apresentam, além de uma função, essas cerdas, além de uma função tátil, também apresentam uma função de defesa nos aracnídeos, tá? Aí, ó, pra gente ilustrar, né, olha esse vídeo aí do Sargento Teixeira. O Sargento Teixeira é gente boa, gente boníssima, Sargento Teixeira, né? Ele tava lá no sertão,
Aí vi uma tarântula aí doido, olhou assim, fez, eita, bicha massa da gota, eu vou pegar pra explicar pra galera aqui. Ele botou na mão de tarântula e tal, bicho não tem medo não das aranhas não. Ele postou um vídeo de tudo aí no YouTube. Olha aí o Sargento Teixeira, olha ele aí, ó. Sargento Teixeira, gente boa. Tô tchê para o Sub-Jacobina, que tá filmando aí essa filmagem da tarântula ou caranguejeira. Ela come barata, come outras aranhas, come também gafanhoto, então não mate a tarântula, não mate essa linda que está apaixonada por mim, né? A caranguejeira, a famosa caranguejeira, não faz mal nenhum. Ela só quer viver no ambiente, controlar o ambiente, que ela come barata, come gafanhoto. Se eu tiver errado, os biólogos aí me consertem. A aranha que faz perigo é aquela aranha, a menorzinha, aquela menorzinha. Ela pode me morder aqui, pode me beliscar sim, mas não faz mal nenhum, porque ela pode soltar um pó que pode causar alergia para algumas pessoas que têm alergia com algum certo tipo, pode ser contra também outro animal. Então não mata a tarântula, ela controla o ambiente, não faz mal nenhum. Ela é nossa amiga, ela gosta da gente, é nossa parceira, controla o ambiente, né? Como eu falei, come barata, gafanhoto. Tá ela aí, a marrom do sertão, caranguejeira, tarântula. Viu, Sargento Teixeira? Sargento Teixeira é meu doido, olha, é meu doido, Sargento Teixeira, viu? Não vá na onda não, ele tá pegando a tarântula, depois ela lhe pique aí, olha, a picada é dolorosa, tá certo? Uma picada de uma tarântula é dolorosa, não mata, tá? Elas são aranhas que não tem um veneno tão potente, mas é muito dolorosa a picada de uma tarântula, de uma caranguejeira. Então, não pega a bichinha não deixa ela lá no ambiente dela, viu? Pega não. Aí, ó, com relação ao sistema excretor. Galera, o sistema excretor é uma das características dos artrópodes que mais cai em vestibular. Galera, o sistema excretor dos artrópodes, né, cai muito em vestibular. Tá certo? Bastante, tá? Não sei dizer se se vai cair no Enem, tá? Tem chances de cair, tá? Porque, na verdade, as características que mais caem com relação aos artrópodes nos vestibulares é com relação ao exoesqueleto, né? Com relação à muda, né? do exoesqueleto e tal, com relação à quantidade de patas, com relação ao sistema respiratório, ao sistema excretor desses animais, com relação também, deixa eu ver, com relação ao tipo de desenvolvimento que eles apresentam, principalmente os insetos. Então, sistema excretor, não esqueça desses sistemas excretores desses animais. É muito importante, beleza? Aí vejam só, galera. No caso dos insetos, primeiramente, o sistema excretor dos insetos é um sistema excretor que ocorre através de túbulos de Malpighi. JP, o que são os túbulos de Malpighi? Túbulos de Malpighi são conjuntos de túbulos mesmo, tá? Em que esse conjunto de túbulos, galera, ele vai de certa forma capturar as excretas, né, nitrogenadas presentes na hemocele, tá? Ou seja, na hemolinfa que está na hemocele, tá? E quando captura essas excretas nitrogenadas, esses túbulos direcionam essas excretas diretamente para o intestino. Para quando o animal fizer cocô, quando ele fizer cocôzinho, no cocôzinho, além de fezes, vai ter também, né, a excreta nitrogenada, tá? No caso, o ácido úrico. Então esses animais, eles apresentam esses túbulos de Malpighi que funcionam dessa forma. Olha aqui, ó, os túbulos de Malpighi, aqui, ó, túbulos de Malpighi, né, que capta essas excretas nitrogenadas presentes nessa hemocele, né, nessa hemolinfa, e depois direciona essas excretas nitrogenadas para o intestino. Quando chega no intestino, ela é eliminada juntamente com as fezes, tá? Já aqui nas aranhas, né, existem as glândulas coxais. As glândulas coxais são estruturas tubulares também, que estão presentes na base das patas desses animais, por isso que o nome é glândulas coxais, em que elas não apresentam comunicação com o intestino, tá? As glândulas coxais também absorvem as excretas a partir da hemolinfa, tá certo? E depois direciona essas excretas para um poro excretor, um nefridióporo, que está localizado na base das patas desses animais. Beleza? Então, por isso que se chama glândulas coxais, tá? Os poros excretores estão localizados na base das patas desses animais, tá certo? Então, as glândulas coxais presentes nas aranhas, beleza? Deixa eu passar aqui. Aí, ó, com relação agora aos crustáceos, galera, os crustáceos, eles apresentam um outro tipo de aparelho excretor, chamado também de glândulas antenais ou antenares, chamadas também de glândulas verdes, glândulas maxilares, é tudo a mesma coisa, tá? A gente vai chamar aqui de glândulas verdes, tá certo? As glândulas verdes são glândulas que estão presentes nessa porção aí, né, próxima às antenas dos animais, né, chamada de cefalotórax.
Então nessa região aí, esses animais apresentam essa estrutura aí, que são na verdade essas glândulas verdes, tá? Elas são chamadas também de glândulas antenais ou antenares porque estão próximas às antenas, beleza? Essas glândulas verdes também vão reter, né, as excretas da hemolinfa, tá bom? E depois elas vão eliminar essas excretas através de um poro excretor chamado de nefridióporo, tá? Então esse poro excretor aí, ó, vai ser o local por onde vai ser eliminada essa excreta nitrogenada, tá bom? Deixa eu passar aqui. Agora nós vamos falar, galera, de cada uma das classes e subfilos, tá? Do filo artrópoda, de cada uma, tá certo? Aí, ó, eu já falei como funciona cada um dos sistemas, tá certo? Então, quando eu for falar aqui do sistema que a classe apresentar, eu vou citar, tá bom? Vou citar aqui o sistema, beleza? Aí, ó, primeiramente, se vocês perceberem, esses animais, eles apresentam um corpo dividido em tagma, onde na verdade são 3 tagmas que eles apresentam. Aqui nessa mosquinha aqui em cima, na mosquinha. Ó, essa mosquinha ela tem uma cabeça, que é o primeiro tagma, tá? Tem o tórax e o abdômen. Abdômen e o abdômen, tá? Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas, abdômen ou abdômen. É a mesma coisa, só muda, enfim, uma letra, o M. Mas enfim, tem literaturas que trazem abdômen, tem literaturas que trazem abdômen, tá? É a mesma coisa, não está errado nenhuma das duas palavras, tá? Aí, ó, o abdômen é a bundinha do inseto. A bundinha da mosca, a bundinha da abelha, a bundinha da barata, a bundinha da formiga. A bundinha é o abdômen, tá? O tórax é essa porção ao qual saem todas as patas desses animais, beleza? E a cabeça, obviamente, é o local onde tem as antenas, né? Tem as peças bucais, tem os olhos, enfim. Aí, ó, essa porção da cabeça é a parte anterior do corpo dos animais. A porção do abdômen, né, que tem o ânus, é a parte posterior, a porção posterior. Então a boca está na parte anterior, né, e o ânus, por exemplo, está na parte posterior, tá certo? A parte das costas, onde saem, por exemplo, as asas de alguns insetos, é chamada de região dorsal, tá? E a parte, né, onde tem o ventre, de onde saem as patas desses animais, é uma região ventral que a gente chama, tá bom? Então eles apresentam a porção anterior, porção posterior, porção dorsal e ventral. Isso serve para todos os artrópodes, beleza? Aí, ó, uma característica muito importante que eles apresentam, né, é que eles podem apresentar um par ou 2 pares de asas. Nem todo artrópode tem asa, tá certo? Mas eles podem apresentar ou um par ou 2 pares. Nem todo inseto tem asa, mas quando apresenta, pode apresentar um par ou 2 pares, tá? E eles podem apresentar também, não podem, eles apresentam, né, um par de antenas. Então, um par de antenas sempre estará presente. Outra característica, galera, que sempre cai em vestibular é a quantidade de patas. Galera, a quantidade de patas, ela varia de uma classe para outra. Então ela é muito, mas muito importante para a gente conseguir classificar os artrópodes. Olha a quantidade de patas primeiro para poder classificar na classe correta. Então a quantidade de patas ela é crucial para conseguir classificar um artrópode em uma classe específica, tá? Aí vejam só, os insetos eles apresentam 3 pares de patas, ou seja, 6 patas, tá? Em que todas partem do tórax. Não tem pata que parte do abdômen. Não tem. Todas partem do tórax, beleza? Aí, ó, as estruturas digestórias eu já falei, estômago não tem, tá? Tem aqui, mas não tem, tá certo? Os insetos não tem isso daqui, tá? Eles apresentam também, ó, que eu não falei, glândulas retais que servem para absorção de água e sais minerais das fezes, tá? E apresentam também glândulas salivares, tá? No caso, alguns insetos, eles são hematófagos, como é o caso, por exemplo, dos mosquitos. Então, eles apresentam glândulas salivares para poder, né, injetar no animal que ele está sugando o sangue um tipo de enzima anticoagulante para facilitar, de certa forma, né, a sucção do sangue, tá? E essa enzima anticoagulante ela é produzida nas glândulas salivares e eliminada através dessa saliva, tá? Outros animais apresentam também, né, uma glândula salivar que termina eliminando algumas enzimas digestórias,
que é o caso da mosca, que é para facilitar a digestão, realizando a digestão prévia do alimento antes que o alimento seja sugado para dentro, tá? Então as moscas apresentam essa característica aí, tá bom? Aí, ó, aparelho excretor, túbulo de Malpighi, tá? Que eu já falei para vocês, tá? A excreta nitrogenada é o ácido úrico. Tô procurando minha sandália com o pé e não estou achando. Eu não gosto de ficar sem sandália. Tá, cadê minha sandália? Ai, cadê minha sandália? Cadê minha sandália? Não tô achando, estou sem sandália. Achei. A minha data colocou para longe. Achei. Aí, ó, peguei minha sandalinha. Aí, ó, apresentam túbulos de Malpighi como aparelho excretor, tá certo? Apresentam também ácido úrico, tá bom? Como excreta nitrogenada, tá bom? Aí as glândulas retais já falei para vocês, tá? O tipo de respiração, a respiração traqueal, como já falei, em que o ar ele entra através de espiráculos, como já falei também. E aqui logo abaixo nós temos os tipos diferentes de aparelhos bucais. São vários tipos diferentes de aparelhos bucais, tá? Tem um aparelho sugador, tá? Que está presente, por exemplo, nas borboletas, né? Que é também chamado de probóscide, está presente também tanto nas borboletas quanto nas moscas, tá? Tem também um aparelho picador, que também é conhecido como aparelho picador sugador, tá? Que está presente nos pernilongos, nos mosquitos, etc. Tem o aparelho lambedor, tá? Ou lambedor ou não picador sugador, que é a mesma coisa, tá? Que está presente, por exemplo, nas abelhas, tá? E tem um aparelho mastigador que está presente, por exemplo, nos gafanhotos, né? Está presente nos grilos, nas baratas, nos besouros, enfim, um aparelho mastigador. Tô com uma chanha nas costas, Deus que eu coço. Coçadinha gostosa. Beleza, galera? Tranquilo, né? Aí, ó, deixa eu passar aqui. Aí, ó, essa característica dos insetos, galera, isso é muito importante. Isso é tão importante que vocês nem imaginam, né? Vê só, com relação ao tipo de desenvolvimento que os insetos apresentam, fixem isso na memória de vocês. Não esqueçam disso daqui que eu vou falar agora para vocês. Beleza? Com relação aí, ó, o tipo de desenvolvimento dos insetos. Eles podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Três tipos de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento chamado desenvolvimento ametábolo, o hemimetábolo e o holometábolo. O desenvolvimento ametábolo é quando o animal ele nasce do ovo igualzinho a um adulto, só que ele somente cresce em tamanho. Então ele não apresenta metamorfose, tá? Então no desenvolvimento ametábolo ele não tem metamorfose, é sem metamorfose. O prefixo a é de negação, ametábolo é como se fosse sem metábolo, sem metamorfose, tá? Já os animais que são hemimetábolos, né, o desenvolvimento hemimetábolo, tá? Esses animais eles apresentam uma metamorfose parcial ou incompleta. Como é que funciona isso? Simples. O animal ele nasce do ovo, né, com estruturas características a menos que o adulto. Ele nasce um pouco diferente, de uma coloração diferente, o tamanho é diferente. Normalmente não tem asas quando o adulto tem asa. Então eles apresentam, né, estruturas a menos. Normalmente tem uma coloração diferente e normalmente eles são, obviamente são muito menores que os adultos. Tá? Normalmente, esses animais que nascem do ovo, que são hemimetábolos, eles têm uma coloração bem clarinha, mais branquinho, tá? Aí, vê só, esse tipo de desenvolvimento hemimetábolo, o animal que nasce do ovo, a forma jovem dele que nasce do ovo é chamado de ninfa. Então, as ninfas são as formas joviais dos animais que apresentam um desenvolvimento hemimetábolo. Beleza? Não esqueça disso. Gafanhoto, grilo, barata, tem tudo um desenvolvimento hemimetábolo, tá? No caso do ametábolo, o mais famoso, mais conhecido são as traças. As traças têm um desenvolvimento hemimetábolo, tá? Aí, ó, no caso agora do desenvolvimento holometábolo. Os animais que têm desenvolvimento holometábolo, eles apresentam uma forma larval muito, mas muito clara, tá?
O animal que nasce do ovo é uma larva, completamente diferente do adulto. É uma larvinha, tipo um vermezinho, tá? Esses animais que apresentam um desenvolvimento holometábulo, eles nascem na forma de larva, tá? Passam por uma metamorfose dentro de um casulo, tá? Chamado de crisálida ou pupa, tá? Tem esses dois nomes, crisálida ou pupa, tá? Que é o casulozinho ao qual o inseto vai se desenvolver dentro dele, a larva vai se desenvolver dentro deles, esse casulo, tá? E ele vai realizar uma metamorfose dentro do casulo. Quando nasce, já nasce numa forma adulta, tá certo? Completamente desenvolvido, tá bom? Então, ó, essa fase, esse desenvolvimento, que é o desenvolvimento holometábulo, tá? Ele apresenta uma metamorfose completa, tá? Exemplos de animais que têm esse tipo de desenvolvimento: as borboletas têm desenvolvimento holometábulo, tá? As moscas, os mosquitos, o escaravelho, né? O besouro, eles apresentam esse desenvolvimento holometábulo, tá? O rola-bosta, por exemplo, né? Que é aquele besourão grandão que fica rolando a bosta, pega a bosta, um toletinho, começa a rolar o tolete simplesmente para colocar os seus ovos dentro do tolete e as larvas lá se desenvolver dentro do cocôzinho, né? Realizar na metamorfose lá dentro e já sair na forma de adulto, né? Então rola aquela bosta fedorenta por muitos e muitos metros, justamente para auxiliar os seus filhotinhos, né, a se desenvolverem no melhor ambiente possível. Cheirosinho e gostosinho, o toletinho, né? Aí, ó, pra gente ilustrar, né, os insetos, tá, eu trouxe aqui um videozinho muito legal de um inseto, pá, de estilo Kung Fu Panda. Bota aí, JP, bota aí, pá, bota aí. Gostou do louva-a-Deus? Eu acho muito desenrolado o louva-a-Deus, viu? Pense num bicho desenrolado. Pense num bicho bonitinho, arretado. Mas isso aí parece que luta com Kung Fu mesmo. Pelo estilo dele assim, pá, né? Achei massa, né? A única coisa ruim do louva-a-Deus é que o louva-a-Deus macho é muito menor que a fêmea e durante a cópula a fêmea mata o macho, come a cabeça dele, depois sai comendo o restante do corpo do macho, né? É o que acontece, durante a cópula a fêmea come a cabeça do macho e o seu corpo, mesmo sem cabeça, continua a copular, tá? Esse tava na vontade mesmo, né? Bota tesão nisso, enfim. Aí, ó, mesmo sem cabeça ele continua a copular, continua copulando lá com a fêmea. Copula com sua molecha. Quando ele termina de copular, ele morre, a fêmea come o resto do corpo dele. Alguns especialistas dizem que os ovos que são postos, né, em que a fêmea consumiu o macho, né, esses ovos eles apresentam uma reserva nutritiva maior, apresentam mais vitelo, tá? Enfim, os especialistas afirmam isso aí, que os animais eles se desenvolvem dentro dos ovos, né, de uma maneira mais, digamos que saudável para os filhotes, digamos assim, né? Enfim, né, tudo em nome da reprodução. Aí, ó, com relação aos crustáceos, galera, o subfilo crustácea é um subfilo crustácea, tá? O subfilo crustácea é um subfilo em que os animais apresentam. Vou citar aqui, ó. Apresentam um exoesqueleto formado de carbonato de cálcio, tá certo? Eles são animais que são aquáticos ou vivem em ambientes terrestres úmidos. Os únicos que vivem em ambientes terrestres úmidos são os tatuzinhos de jardim. Aquele bichinho pequenininho, que parece um inseto, mas não é um inseto. Aquilo ali é um crustáceo pequenininho, cinza, bem pequenininho, que ficam embaixo das pedras. Se você vê uma pedra no jardim, né? No jardim lá tem uma pedra que está há muito tempo. Vira a pedra de cabeça para baixo. Se não tiver escorpião, que eu acredito que não tenha, né? Se não tiver escorpião, vai ter um monte de bichinho, cinzazinho, bem pequenininho. Aquilo ali é tatuzinho de jardim, tá? Aquilo ali é um crustáceo. E só vai estar ali se o jardim estiver bastante úmido, bem cuidado e tal. Enfim, se o solo estiver úmido, tiver com bastante nutrientes, você vai ter ali embaixo daquela pedra o tatuzinho de jardim, tá certo? Aí, o corpo desses animais ele é dividido em cefalotórax e abdômen. Galera, cefalotórax é uma cabeça fundida a um tórax, tá certo? Cefalotórax é o que? Uma cabeça fundida ao tórax. A cabeça que você tira do camarão para comer, tá? Ela é, na verdade, um cefalotórax. Beleza? Então, o cefalotórax, tá? Ele é, na verdade, a cabeça fundida, tá,
ao abdômen, né? Aquela cauda, que é a parte que a gente come, que é a nadadeira do camarão, é na verdade o abdômen dele, que é muito musculoso, que tem uma nadadeira que serve, obviamente, para a natação daqueles animais. É muito musculoso justamente porque são animais que são muito ágeis, têm uma grande capacidade locomotora, de natação. Então são animais muito ágeis, então eles têm essa capacidade de nadar, né, no ambiente aquático, tá? E justamente porque eles apresentam esse abdômen muito musculoso, tá bom? Aí, ó, apresentam 2 pares de antenas, apresentam 2 olhos compostos pedunculados. São os únicos artrópodes que apresentam olhos pedunculados, tá? O que são esses olhos pedunculados? Eles apresentam olhos que são em cima de um pedúnculo. É como se fosse um pedestalzinho, tá? Um tocozinho que tem um olho na ponta, tá certo? Então são olhos pedunculados, tá certo? Em que tem um pedúnculo e os olhos na ponta. Como se fosse uma pequena anteninha com olho na ponta. 2 anteninhas bem curtinhas com 2 olhos na ponta, tá? Então são olhos pedunculados, tá? A respiração é branquial, como já falei para vocês, a excreção através de glândulas verdes, como já falei para vocês. Apresentam sexos separados, tá? Tem macho e tem fêmea, tá certo? Os únicos hermafroditas são as cracas. Não falei para vocês, mas os insetos também apresentam sexos separados, tá? São dioicos. As fêmeas, elas apresentam um apêndice de incubação dos ovos, tá? As fêmeas apresentam a região de incubação dos ovos. No caso, principalmente dos siris ou caranguejos, né, que apresentam um formato globoide, mas elas apresentam sim uma região abdominal mais abaixo, que tem um apêndice, que você puxa o apêndice, depois levanta para tirar o exoesqueleto do animal. Não sei se vocês já comeram aí siri. Então o negocinho que tem embaixo que você puxa, aquilo ali, depois tira a carapaça em cima e dentro você vê, né, a ovinha do bicho, né, vê lá as ovas que não foram fecundadas ainda, que é o coral, né, do siri de coral, por exemplo. Tá certo? Aquele apêndice que tem embaixo, que a gente puxa, é um apêndice que nas fêmeas ele é maior, mais largo, e serve justamente para poder incubar os ovos. Eu vou botar uma imagem para você ver aí, tá? Ele serve para incubar os ovos, tá certo? Enquanto os ovos se desenvolvem, quando estão prontos para ficar dispersos no ambiente, a fêmea chega lá na água e dá uma balançadinha assim, ó. Balançadinha e elimina os ovos na água para poderem eclodir e liberar as novas larvas, né, que tem fase larval, tá? Então mostra a imagem, mostra o negócio aí, mostra a imagem aí, vai, mostra a imagem aí do apêndice do siri do caranguejo, mostra. Você viu? Percebeu que no macho o apêndice ele é mais estreitinho? Na fêmea o apêndice é lapa de apendição da bobocipó, né? Lapa de apendição. Justamente porque aquele apêndice da fêmea serve para poder acomodar os ovos, incubar os ovos, né? Então é muito interessante, é muito importante aquilo ali nas fêmeas, tá certo? Aí, ó, além disso, mais uma vez a chanha nas costas. Além disso, esses animais apresentam um desenvolvimento holometábulo ou ametábulo, mas muitos apresentam desenvolvimento holometábulo. Muitos têm fase larval, tá? E as larvas, ó, são muitos tipos de larvas, como por exemplo, larvas náupilos, prozoé, zoé, missis, megalopa. São vários tipos diferentes de larvas que existem em várias espécies diferentes de crustáceos, tá? Só uma observação. Esses animais, muitos deles apresentam várias fases larvais diferentes, como essas aqui que eu estou falando para vocês. Muitos crustáceos não apresentam só um tipo de larva. Por exemplo, a larva aí se desenvolve, né, realiza a metamorfose e vira indivíduo adulto. Não, eles não têm uma pupa, não têm uma crisálida. Tá? O que eles vão fazer? A larva, ela vai se desenvolvendo, vai realizando a metamorfose aos poucos e vai assumindo várias fases larvais até chegar no estágio adulto. Uma situação muito interessante e muito importante que eu preciso mencionar, fazendo uma correlação com a ecologia, é que cada fase larval de um crustáceo, de uma espécie de crustáceo, se alimenta de um tipo de alimento específico, tá? Tendo isso em vista, que se alimenta de um tipo de alimento específico, cada fase larval assume um papel diferente no ecossistema ao qual está inserido, tá? Então, por exemplo, se tem uma larva, né, que come somente algas, né? Microalgas, essa larva ela assume, né, um papel de controle, de certa forma, né, de população de microalgas. Aí tem outra fase larval que come macroalgas, né? Aí essa macroalga, né, assume um papel de controle de população de macroalgas, por exemplo, né? Aí sei lá, uma próxima fase larval consome, né,
outros microcrustáceos, né? Aí assume, né, um papel aí de controle populacional, enfim, e aí por diante. Ou seja, cada fase larval assume um papel diferente no ecossistema de acordo com o seu hábito alimentar, tá? Então, o que acontece? O papel que é exercido por um animal no ecossistema é chamado de nicho ecológico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada fase larval de um crustáceo apresenta um nicho ecológico diferente, tá certo? Isso é uma característica evolutiva muito importante. Por quê? Porque vejam só, se cada fase larval dessa consumisse o mesmo tipo de alimento, os animais que apresentavam fases larvais diferentes iriam competir entre si com relação à disponibilidade de alimentos, de recursos no ambiente. Então essa característica de que cada fase larval se alimenta de um alimento diferente, apresenta um nicho ecológico diferente, isso faz com que os crustáceos da mesma espécie não venham a competir entre si nas diferentes fases larvais. Então, essa característica de apresentar diferentes fases larvais, apresentando diferentes nichos ecológicos, isso diminui a competição intraespecífica de indivíduos da mesma espécie que apresentam várias fases larvais diferentes, tá? Isso é muito importante, muito interessante, já caiu em vestibular, tá certo? Aí, ó, com relação aqui às classes do subfilo crustácea, tá? Nós temos aqui a classe Entomostraca. Essa classe Entomostraca é uma classe de microcrustáceos, tá? São crustáceos pequenos, tá certo? Nós temos vários tipos aqui de crustáceos pequenos, tá? São microcrustáceos, tá? Em que esses crustáceos, né, pertencem a essa classe aqui, tá certo? Aí, ó, já a classe Malacostraca, tá? São classes de crustáceos maiores, crustáceos diferentes, tá? Por exemplo, aqui é o tatuzinho de jardim, né? Ele é um crustáceo pequenininho, mas ele é um crustáceo, de certa forma, que tem um tamanho maior do que os microcrustáceos, tá? Aí, ó, Malacostraca, tá certo? Aí, ó, lembrando que, né, Entomostraca não tem só microcrustáceo, não. Tem crustáceos maiores também, tá certo? Mas muitos aqui são microcrustáceos, como vocês podem perceber, como o Ciclopes, por exemplo, a Daphnia, a Lepas, enfim, são vários crustáceos pequenos, mas existem crustáceos maiores também inseridos aqui nessa classe Entomostraca, tá? E na Malacostraca existem crustáceos grandes também que estão presentes aqui nessa classe aqui. Aí, ó, com relação à próxima classe, que é a classe Aracnida. Eita, aula comprida que só uma semana de fome. Né? Mas enfim, é artrópoda, velho. É o filo mais diverso aí do reino Animalia, né? Então a gente tem que ter uma aula comprida aí, tal, detalhada, pô, né? É assim mesmo, acontece. Aí, ó, classe Aracnida, galera. A classe Aracnida é uma classe em que os animais apresentam as seguintes características. O corpo é dividido nos seguintes tagmas, né? Cefalotórax e abdômen, tá certo? Em que podem apresentar na verdade, um pós-abdômen, eu vou mostrar para vocês, tá? Apresentam 4 pares de patas. Ah, só uma observação, esqueci de falar para vocês. Os crustáceos, eles apresentam pelo menos 5 pares de patas. Então, são os artrópodes que mais apresentam patas, beleza? Já os aracnídeos, né, a classe aracnida, eles apresentam pelo menos 4 pares de patas. 4 pares de patas, tá certo? Aí, ó, eles não apresentam antenas, são na verdade sem antenas, tá? Eles não têm antenas ausentes nesses animais, tá certo? Os sexos são separados, o desenvolvimento é hemimetábolo, tá? E eles apresentam também uma estrutura bucal muito importante chamada de pedipalpos. Os pedipalpos são estruturas que até parecem com patinhas, mas não são patinhas. Estão próximas à boca desses animais, em que eles auxiliam na alimentação, auxiliam na cópula, auxiliam na caça, tá? Então os pedipalpos são estruturas que parecem patinhas, que estão próximas às bocas desses animais, que tem essa função aí. No caso das aranhas, parecem patinhas mesmo, para baixo. No caso dos escorpiões, esses pedipalpos são diferenciados em pinças. Então as pinças dos escorpiões não são na verdade patas, são pedipalpos diferenciados, beleza? Então as pinças dos escorpiões, né, são pedipalpos, não são patas, tá certo? Aí, ó, além disso apresenta alguns órgãos sensoriais, como cerdas, por exemplo, ocelos, olhos simples, tá? E os pedipalpos, eles auxiliam na cópula para os machos, tá? Então eles vão auxiliar na cópula também.
Quais são as três subclasses, né, de aracnídeos, tá certo? Lembrando que o subfilo dos aracnídeos é o subfilo Chelicerata, tá? O subfilo dos insetos é o subfilo Hexapoda. O subfilo dos aracnídeos é o Chelicerata, tá certo? Em que nesse subfilo Chelicerata tem a classe aracnida, e dentro dessa classe aracnida tem, na verdade, ordens, não são subclasses, perdão, são ordens que são chamadas de araneídeos, tem os escorpionídeos, tá? E os ácaros, tá? No caso dos araneídeos, pessoal, são as aranhas e apresentam as seguintes características. Apresentam quelíceras, que são as presas que inoculam veneno, tá certo? Existem as glândulas fiandeiras, que estão localizadas no abdômen e servem necessariamente para a produção e eliminação da seda, tá certo? Para produzir lá, né, a teiazinha da aranha, tá? Apresentam respiração filotraqueal, ou seja, através de pulmões foliáceos, tá? E apresentam glândulas coxais, tá certo? Aí, ó, com relação aos escorpionídeos, ó, os escorpionídeos, eles apresentam, né, um telson, que é uma estrutura, um segmento presente lá na cauda dele, que serve para produzir veneno, pois nele tem uma glândula de veneno, e associado a esse telson tem um ferrão chamado de aguilhão, que eu vou mostrar já para vocês, tá? Eles apresentam uma porção pós-abdômen, que é a cauda do escorpião. Então o escorpião, ele apresenta, né, o cefalotórax, o abdômen, e o pós-abdômen, tá certo? Tem os pedipalpos diferenciados em pinças, a excreção através de túbulos de Malpighi, tá certo? E os ácaros, tá? Olha, os ácaros são aracnídeos, para quem não sabe. Os ácaros, pessoal, exemplos de ácaros são os ácaros mesmos, que são esses microscópicos que estão presentes em muitos locais que a gente não percebe, na poeira, sei lá, no travesseiro, enfim. Nos lençóis, nas roupas de cama, tem ácaro, galera. Causa reação alérgica a muita gente aí, tem gente que não sabe, né? Então os ácaros são, na verdade, aracnídeos, tá? Microscópicos, tá certo? E quem está presente nesse mesmo grupo são os carrapatos. Os carrapatos são ácaros também, para quem não sabe, tá? Só que eles são, na verdade, ectoparasitas, em que muitos deles transmitem até doenças, como é o caso, por exemplo, da febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato estrela, tá? Eles são parasitas, né? Apresentam respiração traqueal, né? E túbulos de Malpighi também. Aí, ó, com relação a esses três grupos de aracnídeos, tá? No caso dos araneídeos, né? Eles apresentam um corpo dividido em cefalotórax e abdômen, ó, tem 4 pares de patas que partem todos do tórax, tá certo? Na frente tem os pedipalpos, tá? Que são essas duas patinhas pequenas aqui, ó, próximas às quelíceras, ó, essas patinhas pequenininhas próximas às quelíceras, ó, as presas, são os pedipalpos. Na boca tem um par de quelíceras, que são as presas que inoculam veneno, tá certo? E apresentam na região do abdômen, aqui nessa região aqui, ó, no abdômen, no finalzinho, as glândulas fiandeiras, beleza? Para você visualizar tudo isso agora, olha esses vídeos aí que eu vou mostrar para você. Vai, vê o vídeo da aranha sem vergonha, vai, veja. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva. Viu a aranhazinha massa? Não, a teinha dela, ó. Tem uma outra aranha que eu mostrei pra vocês também, ó, a aranha armadeira, venenosíssima, com veneno neurotóxico, tá? Ela é muito agressiva e muito venenosa, veneno neurotóxico, o veneno dela, tá certo? A aranha armadeira. Aqui no Brasil tem essa aranha armadeira que é muito venenosa, presente ali no sul da Bahia, em Minas, por aquela região ali, tá? E aqui no Nordeste tem uma aranha chamada de aranha marrom, que inclusive tem aqui em Alagoas, tá? No Mata Atlântica. A aranha marrom também, que é muito venenosa, ela é pequenininha, tá certo? A aranha marrom, tá? E ela tem um veneno hemotóxico. O veneno hemotóxico, ele destrói os tecidos, ele causa necrose, tá? Então o veneno hemotóxico tem essa função. O veneno neurotóxico, ele causa parada cardiorrespiratória, agindo diretamente no sistema nervoso central, tá? Então são duas aranhas muito venenosas que tem aqui no Brasil.
certo? Aí, ó, com relação aos escorpionídeos. Os escorpionídeos, eles apresentam essas duas pinças na frente, né, que são os pedipalpos diferenciados, tá? Apresentam aí, ó, o cefalotórax, que é essa pequena porçãozinha aqui. Isso aqui é cefalotórax, ó, cefalotoroquinho, né? É pequenininho, um cefalotórax pequeno, tá? Essa porção aqui todinha aqui, ó, isso aqui é abdômen, tá? E aqui nós temos o pós-abdômen, tudo isso aqui, que é uma cauda, tá? Na ponta desse pós-abdômen, dessa cauda, tem o telson, que é essa porção aqui mais dilatada, tá? Que tem tem glândulas de veneno aí, tá certo? E tem aí também o aguilhão, tá? Que é, na verdade, esse ferrão que eles têm na ponta, tá certo? Os escorpiões, galera, eles são, na verdade, os animais peçonhentos que mais matam pessoas aqui no Brasil, tá? O maior número de acidentes com animais venenosos no Brasil se dá através do escorpião amarelo. Escorpião amarelo esse, tá? Que ele se reproduz muito durante a época aí do verão, tá? Em que ele é muito prevalente, os acidentes ocorrem principalmente nesse período do verão, tá? Agora nós estamos no inverno, mas eles são muito prevalentes nessa época do ano porque eles gostam mais de calor, né? Os animais que vivem mais no calor, tá certo? Então eles apresentam essas características aí, ó. Eles são bem venenosos, tá? Não matam adultos, pessoas adultas dificilmente morrem por causa de uma picada do escorpião, mas crianças, né, e bebês podem morrer sim por uma picada do escorpião, tá? Muitas pessoas morrem por causa do escorpião. A picada do escorpião ela é muito dolorosa, muito, de verdade, tá? A minha irmã, ela sofreu uma picada de escorpião numa região extremamente delicada, que foi no seio. A minha irmã, assim que ela chegou minha irmã morou minha irmã é concurseira, né? Faz um monte de concurso aí no mundo e tal, enfim. Ela morou um tempo aí em Campina Grande e agora ela mora em Natal. Ela trabalha lá, né, concursada lá em Natal, tá? Ela morou um tempo em Campina Grande e lá em Campina Grande, assim que ela chegou lá, ela não sabia, né, que o local onde ela morava lá tinha muito escorpião, né? Tem uma proliferação muito grande, né, de escorpião naquela região que ela começou a morar. Aí o que acontece? Ela morava numa casa, assim que chegou lá e tal, botou a roupa dela, né, que ela tinha acabado de tirar, né, em cima da cama e foi, em cima da cama não, em cima da cômoda e foi dormir. Quando foi no outro dia de manhã, né, ela pegou e foi usar o mesmo sutiã que ela usou no dia anterior. Enfim, né, a mulher faz isso. Foi usar o mesmo sutiã que ela usou no dia anterior. Agora acontece, quando ela botou o sutiã, ela só sentiu as picadas. Minha gente, essa mulher passou mais de uma semana sofrendo tanto, com um monte de inchadíssimo o seio dela, cheio de roncha por causa das picadas do escorpião. Meu Deus do céu, a minha irmã sofreu muito por conta dessa picada, muito. Foi para o hospital e tal, enfim, bagaceira. Então o escorpião é perigoso real, tá? De verdade, as picadas são muito dolorosas. Em crianças pode ser mortal, tá certo? Com relação aí, ó, ao escorpião. Ó o videozinho, só o escorpião sem vergonha. Olha só o que ele matou pra comer. Olha só o que ele matou pra comer. Olha aí, vai. Veja o escorpiãozinho, vai. E aí, viu o escorpião sem vergonha? Danado ele, né? Danadinho ele, né? Comeu uma cobrinha. Pegou uma cobrinha, só uma cobrinha pequenininha pra comer. Besteira, que tem, né? Um filhotinho de cobra, né? Enfim. Aí, ó. Aqui nós temos o carrapato, tá? O carrapato, ele é um animal que apresenta, né, esse cefalotórax dele, o abdômen, dessa porção aqui de cefalotórax. Ó, pequenininho também. E é toda essa porção aí abdominal, tá certo? E apresentam aí, ó, 4 pares de patas, assim como os outros animais, beleza? São animais ectoparasitas, enfim, são os carrapatos, eles apresentam essas características aí. Deixa eu apagar aqui, apagar aqui. Pronto. Com relação agora, pessoal, aos quilópodes e diplópodes, estamos chegando ao final da nossa aula, tá? Quilópodes e diplópodes que pertencem a um subfilo miriápoda, são miriápodes, tá? E eles apresentam características distintas entre eles. Tá? Algumas gerais, claro, mas algumas distintas entre eles, tá? As primeiras características gerais são essas, ó. Eles apresentam um corpo dividido em
cabeça e tronco, tá? Cabeça com toda a porção aí dos segmentos, que é o tronco desses animais. Apresentam um par de antenas, tá certo? Apresentam olhos simples, tá? Ambos apresentam o sistema digestório com boca e ânus, que tem todos os animais, todos os artrópodes, tá? Apresentam um sistema excretor com túbulos de Malpighi, tá certo? Apresentam respiração através de traqueias, respiração traqueal, tá? E eles são animais dioicos com desenvolvimento direto ou indireto, ou seja, eles podem apresentar os 3 tipos de desenvolvimento, tá? Aí, ó, eles são divididos em quilópodes e diplópodes. Com relação primeiro aos quilópodes, quilópodes são as lacraias. Lacraias são extremamente predadoras, lacraias são venenosas, tá certo? E são, de certa forma, agressivas, tá? As lacraias, elas apresentam presas inoculadoras de veneno chamadas de forcípulas. Então aqui, ó, nessa imagenzinha aqui, se vocês perceberem, né, tem essas 2 presazinhas chamadas de forcípulas, que servem para inocular veneno. As lacraias também apresentam aqui, ó, essas antenas aí, tá? Aí, ó, outra característica das lacraias é que as lacraias, elas apresentam, pessoal, no caso os quilópodes apresentam um par de patas por segmento. Olha o que eu estou dizendo aqui, as lacraias, os quilópodes ou centopeias, né? Quando a gente fala centopeia, o emboazinho não, centopeia é a lacraia, tá? Tem um par de patas por segmento, o corpo é segmentadozinho e tem um par de patas por segmento, tá? Aí, ó, já os diplópodes não são venenosos, tá? E apresentam 2 pares de patas por segmento. Os emboás, quando você toca, ele se enrola todinho como mecanismo de defesa, né? Ele apresenta 2 pares de patas por segmento, tá certo? O caso dos diplópodes, dos emboás, tá bom? Aí deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, ó, Eita, tô riscando é tudo aqui. Eita, tô riscando ainda mais. Pronto. Aí, ó, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui de informação. Aí, ó, lacraia sem vergonha, venenosa ela, né? A cabeça da bicha com as antenas, e aqui logo abaixo, né, tem as forcípulas. Se vocês perceberem, elas apresentam, ó, um par de patas por segmento. Já no emboá, eles apresentam, né, 2 pares de patas por segmento. Aí, ó, uma história interessante com relação aos emboás. Os emboás, eles são detritívoros, né? Eles comem alimento em decomposição, tá? E as lacraias, elas são carnívoras. Os emboás, pessoal, eles apresentam um mecanismo de defesa muito interessante. Eles apresentam um tipo de glândula que produz uma substância chamada de substância causticante, né? Ela causa um desconforto abdominal no seu predador quando ele ingere. É como se gerasse uma indigestão muito forte, uma azia, uma dor abdominal muito forte. Então, quando um animal consome o emboá, ele termina sofrendo com isso, né? Por conta dessa substância causticante que é produzida por esses animais aqui, tá? Aí o que acontece? Isso é muito interessante, muito bonitinho. Eu vou ver se eu encontro algum vídeo para colocar aqui para vocês, tá? Os lêmures, lá em Madagascar, né? Isso aconteceu ao longo do tempo, evolutivamente, isso é questão comportamental dos lêmures, que são primatas, tá? Eles descobriram, né, que quando eles descobriram que quando eles pegam um emboá, esmagam o emboá e passam o emboá nos pelos, eles descobriram que eles sofrem menos com os parasitas. Eles sofrem menos com carrapatos e pulgas, tá? Descobriram isso, que menos carrapatos e pulgas, né, parasitam esses animais quando eles fazem isso, tá certo? É comum, né, ver os primatas eles se livrando dos ectoparasitas de carrapatos e pulgas. Alguns ficam catando uns nos outros para comer e tal. No caso dos lêmures, eles foram além. Eles descobriram que pegando o emboá, amassando e passando nos pelos, isso livra eles dos parasitas. Sabe por quê? Por causa dessa substância causticante, que repele os parasitas. Então essa substância causticante, ela tem um cheiro mais forte que termina repelindo os parasitas. Obviamente ele não sabe que é por causa dessa substância, mas ele percebeu que quando ele pega, amassa lá o emboazinho, né, e passa nos pelos, ele percebeu que ele se livra dos parasitas, tá certo? Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, tá, de uma lacraia
tá? E vídeo também de emboá, tá? E vou procurar um vídeo, né, dessa curiosidade com relação aos lêmures e vou mostrar pra vocês, tá? Se eu não encontrar o vídeo, não vai ter. Se eu encontrar, vai ter, tá certo? Beleza? Mas vou tentar colocar, tá? Aí, ó, olha os vídeos aí, galera. Olha os vídeos. Viu aí que vídeos legais, né? A lacraia sem vergonha, predadora tapada, né? Cheia de filhotinho, né? E esse rapaz corajosíssimo, né? Com a lacraia na mão. As lacraias são grandes, pessoal. Existem lacraias que chegam até 30, 40, 50 centímetros de comprimento, tá? E você viu um emboazinho, né? Bonitinho aí, sem vergonha, né? Bonitinho, né? Sem vergonhazinho, né? Aí aqui, ó, nós temos aqui, pessoal, esse slide. Se eu fosse você, agora, tirava um print, uma foto, sei lá o que fosse desse slide. Ele é muito importante. Traz tudo isso que eu falei até agora. Esse slide aqui, essa tabela, resume tudo, galera. Tudo que eu falei até então. Então, ó, pega essa tabelinha, tá certo? Tira um print, se possível, imprime e bota na porta do teu guarda-roupa. Porque tu vai aprender todas as características dos artrópodes só por essa tabelinha aí, bonitona. Beleza? Não vou descrevê-la porque tem tudo que eu já falei aqui nessa tabela, tá bom? Meus amores, queria pedir primeiramente, se vocês quiserem e puderem, dar um like, joinha, massa, um legalzinho aí, um massinho gostosinho e tal, lá nesse vídeo aí no YouTube, tá bom? E também, por favor, queria pedir muito que vocês, se pudessem, tirar um printzinho aí da tela, tá, uma foto, sei lá o que fosse, postasse no seu Instagram, no seu story, me marcasse, tá? Isso ajuda muito a fortalecer a nossa isolada, o nosso curso, tá bom? Queria muito agradecer a presença de todos. Beijo, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera!